Meu nome é Gabriel Amparo, o gigante da física. Galera, é o seguinte, nós vamos falar hoje sobre calor. Nós já vimos a aula passada, quem não viu, segue a descrição aí, aula fenomenal. Tem também, diferença de calor e temperatura, será que são as mesmas coisas, será que são as mesmas grandezas, o que difere uma de outra. Para quem não viu, segue o link na descrição aí, Agora é o seguinte, o calor, ela pode ser caracterizada de uma forma. Calor sensível. Sensível? Isso, sensível, a calor sensível. Então, será que tem a ver com sentimento? Será que tem também calor insensível? Galera, é o seguinte, calor sensível, repara como está bem esboçado hoje para vocês, Calor insensível é a quantidade de calor necessária para variar a temperatura de um corpo sem que haja variação do estado físico da matéria. Mas, Gabriel, não entendi, não. É o seguinte, quando nós aplicamos calor, o que ele quer dizer isso aqui, quando for aplicado o calor, esse corpo vai mudar a sua temperatura, mas não vai mudar o seu estado físico. Ou seja, se ele era sólido, vai continuar sólido. Se era líquido, vai continuar líquido. E se era gasoso? Isso vai continuar gasoso. Então é o seguinte, vai mudar a temperatura, ou vai crescer a temperatura, ou vai diminuir, mas não vai mudar o seu estado físico da matéria. Esse que é o resumo de calor sensível. Então, muda a temperatura, mas não muda seu estado físico. E é o seguinte, existe uma equação fundamental da calorimetria relacionada ao calor sensível. Isso, não esquece não, calor sensível. Calor sensível é o seguinte, existe uma formulazinha massa que a gente decora assim, Q macete. Se ligou? Q macete. Agora é o seguinte, o que significa cada letrinha dessa? Q está relacionada à quantidade de calor. Essa quantidade de calor, a sua unidade de medida vai ser caloria, cal. A massa de um corpo, desse corpo, vai ter caracterizada como grama. E agora vem, e antes de eu falar de calor específico para temperatura, varia delta T, toda vez que você vê um delta em física, está relacionado à variação. Como tem aqui delta Tsão, Tsão é o que mesmo em física? Temperatura, é isso aí, Então, delta T, variação em temperatura. Essa temperatura vai estar em graus Celsius. Mas se liga em uma coisa aqui, Quando essa variação da temperatura crescer, vou até colocar melhorzinho aqui, crescer, quer dizer que eu estou ganhando calor. Agora, se essa variação da temperatura diminui, quer dizer que eu estou o quê? Perdendo calor ou cedendo calor. E agora vem a parte massa. Calor específico sensível. Esse Czinho aqui, vamos estar relacionando a calor específico sensível. Ou calor específico. Coloquei sensível, que pode aparecer em alguma questão e ficar aquela dúvida o que seria. Calor específico é o que nós estamos estudando aqui, Cada corpo, quando é submetido a uma certa temperatura, a uma certa quantidade de calor, tem um valor associado. Por exemplo, o ferro tem uma quantidade de calor específico associado, madeira, e todo tipo de corpo vai ter um calor específico associado. Então, calor específico, a sua unidade é calorias por gramas por graus Celsius. Então, Q, quantidade de calor, M, massa, C, calor específico e delta T, variação de temperatura. Qual é a fórmula para lembrar? Calor sensível? Q macete. Isso aí, Q macete. Fica a dica. O bonequinho chegou da dica. É o seguinte, gente, não esquece nunca, Uma caloria pode ser transformada também em energia. Pode servir como unidade de energia. Então, uma caloria equivale a 4,1868 joules. Ou, aproximadamente, 4,12 joules. Então, se você quer transformar calorias para joules, é só multiplicar o quê? Por 4,12. E se quiser transformar de energia para caloria, só dividir por 4,12. Perfeitão. Então, calor sensível não tem nada a ver com sentimento, não existe calor insensível. Tem a ver o seguinte, quando você proporciona um calor aquele corpo muda a sua temperatura, mas não muda seu estado físico. Perfeito. E qual é a fórmula? Q macete.
Ó, a unidade grama de massa, calor específico, calorias por gramas, graus Celsius, temperatura em graus Celsius. Se não tiver em graus Celsius, tem que fazer aquelas conversões, ok? E a quantidade de calor em caloria. E aí vem uma questão massa aqui, ó. Vamos para exemplo, exercício aqui, ó. Um corpo de massa igual a 200 gramas. Então, quer fazer qualquer questão de física, separa os valores lá, ok? Então, ele está falando que um corpo tem massa M de 200 gramas e teve sua temperatura aumentada de 10 graus para 40 graus Celsius. Ó que massa, ó. Então a temperatura inicial, ó, variação de temperatura é o quê? Final vezes inicial. Então ele fala que a sua temperatura inicial era 10 graus Celsius e a sua temperatura final 40 graus Celsius. Ao receber 4 quilocalorias. E olha, quantidade de calor, 4 quilocaloria. Determine o calor específico do corpo. Ou seja, ele quer saber quem é esse Czinho aqui, ó, calor específico. Só que a gente precisa tomar cuidado. A massa é em gramas, ok? Perfeito. Temperatura em graus Celsius, ok? Show de bola. Só que apareceu um negócio aqui, ó. Quantidade de calor, 4 quilocaloria. Esse Kzinho aqui se remete a 1000. Então, no lugar de 4, vai ser 4 vezes 1000, que é igual a 4.000 calorias. Então, perfeito. O que é que nós fazemos agora? Só aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? Se eu mudei a temperatura, mas não mudei meu estado físico, isso, que macete, ó, que macete. Então, eu vim para cá, ó. Q é igual a massa vezes C vezes delta T. E aí ficou fácil, ó. Quantidade de calor, 4.000 igual a massa, 200 gramas, vezes calor específico que eu quero saber. E quem é o delta T? Delta T vai ser o seguinte, ó, final vezes inicial. Então vai ser, ó, 40 menos 10. Então, show de bola. 4.000 igual 200 vezes C vezes 40 menos 10 dá quanto? 30. Ok. E aí vai. O que é que nós vamos fazer agora? Multiplicar. Então fica 400 igual 200 vezes 30. 200 vezes 30. Isso, ó. 6.000 vezes C. Como eu quero saber o C, vamos isolar. Ó. C é igual a 4.000 dividido por 6.000. Agora a parte boa é essa aqui. O zero em cima, zero embaixo. Corta, corta. Chepo, 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 chepo. Ficou agora aqui 4 dividido por 6. 4 dividido por 6. Surgiu a dúvida, a gente vai para nós de fazer conta. Isso aí, fazer conta. Então é o seguinte, ó, 4 dividido por 6. 4 para 6 não pode. 0, vírgula, ó. 0. E aqui, quanto é que fica? Qual o número mais próximo aí? 6, ó. E aí vai sobrar quanto? 4. E vai ficar nisso aqui, ó. 0,66. E qual a unidade de medida? Calorias por graus Celsius. Mas só que é o seguinte, a gente deixa o negócio mais bonitinho, ó. 0,67, ok? Calorias por grau Celsius. Se caísse uma questão dessa no vestibular, estaria lá. É aproximadamente quanto? Isso, se ligou. Seria mais ou menos, seria aproximadamente quanto? Nesse caso aqui, qual o valor do calor específico? 0,67 calorias por gramas graus Celsius. Fechou. Show de bola. Só tomar cuidado, então, ó. Variação de temperatura. Vamos para a próxima questão. A próxima questão aqui, ó. Um bloco de cobre de massa igual a 200 gramas. Apareceu qualquer valor em física, o que a gente faz? Escreve. Então, ó, massa igual 200 gramas, inicialmente a temperatura é de 20 graus Celsius. Então ele está falando que a temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. E aí fala, ó, recebe 540 calorias. Calorias tem a ver com o quê? A quantidade de calor. Então ele está falando que o Q é igual a 540 calorias. Determine sua temperatura final. Ó, já mudou agora. Ele quer saber quem é a temperatura final.
sabendo que o calor específico do cobre, Czinho, é igual a 0,09 calorias gramas por grau Celsius. E aí, Vinho, que massa. Ele quer saber qual é a temperatura final. Então, qual é a fórmula? Ó, vai ter variação de temperatura, Q, macete. Então, Vinho, ó, Q macete. Q é igual a M vezes C vezes delta T. Agora ficou fácil, é só substituir valores. Ó. A quantidade de calor, 540. A massa, 200. Calor específico, ele deu que era 0,09. Só que agora tem variação de temperatura. Então vai ser o quê? Temperatura final menos temperatura inicial. Qual a temperatura inicial? 20. Por que eu não coloquei temperatura final? Lembre aí. Isso, porque ele está pedindo a temperatura final. Então vem, ó, 540 igual. Vou fazer uma multiplicação aqui. 200 vezes 0,09. Isso aqui, ó, fiz aqui rapidinho. 18, ó, show de bola. 18 vezes TF menos 20. Agora que a galera começa a tomar pancada, tá, vai indo tudo ok, mas chega aqui sem bola, não esquece não. O que é que faz aqui, ó? 540. Eu posso fazer uma distributiva aqui também, ok? Fica a critério aí, ó. Ou divide 540 por 18. Qual é a melhor forma aí? Qual que vocês acham? Eu vou fazer distributiva, porque vai fazer, ó, 18 vezes TF é igual a 18 TF. A maioria da galera erra, porque quando chega aqui não multiplica pelo 20. Tem que multiplicar pelo 20. Agora vem, ó. 18 vezes 20 é igual a 360. Massa. E aí vem, ó. O que é que nós vamos fazer? O que tem, a temperatura fica de um lado, o que não é do outro. E aí fica, ó, 540, como era negativo, se torna positivo, igual a 18 TF. Vamos fazer, ó, 18 TF. Então fica 900, 540 mais 160, 900, igual a 18 TF. Mas, professor, o TF está do outro lado, era para do outro lado. Tem diferença? Tem diferença de 2 mais 1 é igual a 3, ou 3 é igual a 2 mais 1? Não tem diferença. Então vai ficar, ó, 900. Como está multiplicando, eu passo dividindo. Igual a TF. E aí agora, quanto é 900 dividido por 18? Massa. 900 dividido por 18, quanto é? Isso aí, ó. 50. 50 igual a temperatura o quê? Final. E qual a unidade de temperaturas? Graus Celsius. Então, qual é a temperatura final desse componente aqui, desse bloco de cobre? 50 graus Celsius. Galera, tá difícil? Tá não. Tá muito massa. Então é o seguinte, ó, prestou atenção, calor sensível, eu preciso saber o quê? A variação da temperatura, calor específico e a massa, e a quantidade de calor que vai aparecer. Tomar cuidado com as unidades de conversão. Se ligou nisso aí, faz uma boa prova. Galera, no mais, show de bola e vamos com o gigante da física.